Meus irmãos, vamos agora para o texto, capítulo 15 do Evangelho de João, que diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega, ele limpa para que possa trazer mais frutos. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecer em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se algum homem não permanecer em mim, ele é lançado fora, como um ramo, e murcha, e os homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Mas, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Podeis assentar nesse momento? Eu vou orar mais uma vez, entregando nas mãos do Senhor o nosso texto. Nosso Deus está aqui, Pai, da tua igreja, e eu diante dela, Senhor, para proclamar a tua palavra. Eu suplico que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Nos esclareça toda a verdade. Traz à tona, Pai, na nossa mente o que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é a videira e os ramos. Os verdadeiros discípulos estão ligados em Cristo Jesus. É o tema da nossa mensagem. Meus irmãos, a pergunta que devemos fazer diante desse capítulo 15 é o que o Senhor Jesus havia dito no seu contexto. Jesus, ele está vivendo aqui com os discípulos os seus últimos dias na terra, antes de ser traído e sepultado. Então ele está consolando os seus discípulos. Ele está dando últimas orientações. Ele está mostrando para eles o caminho no qual eles deveriam continuar trilhando após a sua partida. Ele vai dizer para eles que o verdadeiro sentido de amar é obedecer aquilo que o Senhor Jesus sempre havia falado para eles. Jesus também promete para eles aqui uma esperança de um consolador que viria após a sua partida. Isso tudo ele falou no contexto do capítulo 14. No capítulo 15, o Senhor ainda vai continuar a dar instruções sobre isso, principalmente sobre a permanência nele, pois ele é a fonte de todas as coisas boas. E permanecendo nele, de uma forma sobrenatural, seremos frutíferos. Então, em outras palavras, o tema da nossa mensagem é como permanecemos em Cristo, dando frutos. E vamos ver isso de acordo com o que Deus vai nos orientando. Versículo 1, o Senhor Jesus havia falado: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Meus irmãos, Jesus é a verdadeira videira. Agora, qual o sentido disso? Por que ele está falando nessas palavras? Porque Israel no Antigo Testamento, por vezes, foi chamada de a videira. Era chamada a videira do Senhor. Olha só o que diz em Jeremias 2:21. Contudo, eu te plantei como uma vinha nobre, uma semente inteira correta. Como então te tornastes uma planta degenerada e uma vinha estranha? Sabe o que aconteceu com Israel? Ela não frutificou. Israel foi uma vinha que definhou, que não dava frutos. Diferente do Senhor Jesus, que é a verdadeira videira frutífera. Então, Israel não dava frutos dignos de arrependimento, se tornou estéril, degenerada. Mas Jesus, ele dá muitos frutos. Ele é a verdadeira videira frutífera e abundante. Israel, meus irmãos, apenas apontava para a verdadeira videira. Ela mesma foi por muitas vezes, se na maioria, estéril. Portanto, o Senhor Jesus
é a verdadeira árvore que dá frutos. Agora, por que o Senhor está falando disso? Porque os frutos são dados em ramos ou em galhos. E esses galhos, o Senhor Jesus vai dizer que somos nós, os seus discípulos. Uma videira, meus irmãos, é uma árvore que dá uvas. Acho que fica claro isso diante do texto, né? E isso, por mais interessante que pareça, aponta para a nossa ceia do Senhor. A videira dá suco de uva, dá o vinho que vem da uva. Portanto, nós somos participantes disso, tomando o seu sangue, comendo sua carne, e somos nutridos por essa videira. Tudo que o Senhor Jesus diz está ligado com as doutrinas, principalmente da ceia do Senhor. Pois, assim como a videira é uma árvore frutífera que produz cachos, Cristo, como mediador, é cheio de graça, de verdade e de todas as bênçãos espirituais e promessas grandiosas. São os frutos que Ele faz com que venhamos colher. Dele provém o vinho do amor, das verdades do Evangelho e das diversas bênçãos celestiais. Observe que são bênçãos celestiais. O Senhor Jesus nesse mundo nunca prometeu que seríamos bem-sucedidos ou que seríamos cheios de fortuna. Isso não é uma promessa que vem do Evangelho. Pode ser a consequência do trabalho, mas não é uma promessa que vem do Evangelho. Apenas bênçãos celestiais, salvação. E sabe o que ele diz ainda no versículo 1? Que ele é a verdadeira videira e que seu pai é o lavrador. O seu pai é o agricultor. Deus é quem cuida dessa videira. Ele é o vinicultor, é quem mexe com videiras. Foi Deus que o enviou por esse mundo, e o mesmo Deus se deleita no seu trabalho. Todo o plano da redenção, meus irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos de uma forma misteriosa. No batismo de Jesus, o Senhor Deus disse: "Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo." E uma grande verdade é que o Pai cuida dessa videira. Mas de que forma o Pai cuida? Não permitindo que os ramos que ele tenha sejam infrutíferos e estéreis. E é isso que vamos ver a partir do versículo 2. Meus irmãos, é impossível alguém estar em Cristo e não produzir frutos, não ser frutífero. Versículo 2, ele vai dizer: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa dar mais fruto ainda. Jesus vai usar dois verbos aqui nesse versículo 2. E dois verbos diferentes, para diferentes tipos de pessoas, para diferentes tipos de ramos. Ele vai dizer que todo ramo que não dá fruto, ele tira. Ele corta. O verbo tem o sentido de cortar, de eliminar, de arrancar. Como um lavrador faz com galhos infrutíferos, que apenas roubam a energia da planta. Ou seja, todo aquele que está em Cristo, apenas da boca para fora, ele será cortado. Ele será arrancado. Todos que vivem uma falsa profissão de fé, mas não são verdadeiros cristãos regenerados, eles serão eliminados. Olha só o que diz em Mateus 15, 13, lançados ao fogo. Mas ele respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Foi o que ele disse. Então, esse texto, ele não vai ensinar que um verdadeiro cristão ele será arrancado, pois um verdadeiro cristão vai vir no segundo grupo, é aqueles que produzem e que o Pai limpa. Mas ensina que todos os falsos e os que professam apenas da boca para fora, mas não são frutíferos, eles serão cortados. Imagine uma árvore frutífera, uma árvore que é impossível que os ramos não dê fruto, pois ela é uma árvore saudável, vigorosa, poderosa, que é o Senhor Jesus, e há ramos secos, e há ramos que não produzem absolutamente nada. Sabe o que o Pai vai fazer? Vai cortar. O que ele está dizendo é que aqueles que apenas vivem uma profissão de fé, mas que são falsos, que não produzem frutos, e a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Quer conhecer alguém? Veja os seus frutos. Quer saber o caráter de alguém? Veja o que ele faz. É pelos seus frutos. Então o Senhor está falando: aquele que está em mim e não produz bons frutos, ele será cortado. Quem vai cortar é o lavrador. Esse é o primeiro grupo. São aqueles que são chamados falsos crentes, ou mesmo aqueles que estão na igreja e nunca foram regenerados, ou mesmo aqueles que até levam o nome de cristão,
mas nunca de fato creram no Senhor, ou pelo menos não creram para a vida. Mas há o segundo grupo, e o Senhor Jesus diz: todo ramo que carrega fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante, pois é usado outro verbo aqui. É o verbo limpar, podar, purificar. Assim como o lavrador tira dos ramos folhas mortas, brotos supérfluos, para que aquele ramo possa dar mais frutos, Deus tira dos verdadeiros discípulos tudo aquilo que nos impede de frutificar adequadamente. Sabe o que significa? Imagine um ramo ou uma galha de uma árvore que está muito pesada, impedindo dela carregar mais, impedindo dela frutificar mais. Vem então o lavrador e poda aquela árvore. Tira folhas secas, brotos inúteis, e ela vai produzir ainda mais. Mas o processo é doloroso, não é? O processo de ser podado, de ser purificado, ele é em si doloroso, mas visa o nosso bem. Mas visa o nosso aperfeiçoamento diante de Deus. E espiritualmente, meus irmãos, isso se refere às disciplinas que Deus nos dá, às provações que Ele nos dá, os desafios que Ele nos dá na nossa jornada, inclusive o processo de santificação, que é Ele tirando o mundo de nós. E o objetivo é que nós possamos ser mais frutíferos, mais semelhantes a Ele, que nós possamos ser mais preenchidos pela força, pelo seu vigor. Hebreus 12:10 diz: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Então eu tenho algo para dizer para você, crente em Cristo, que ama o Senhor, que produz frutos e que olha às vezes e vê diversas provações, sem conforto muitas vezes. O Senhor está nos purificando, o Senhor está podando o nosso coração, o Senhor está estreitando as coisas, a fim que nós não venhamos estar apegados a este mundo, a fim de que nosso coração não esteja preso neste mundo que só tem corrupção, um mundo que só tem desesperança. Então, meus irmãos, devemos ser frutíferos. De uma videira espera-se uvas, e de um cristão espera o cristianismo. Este é o fruto, um temperamento, uma disposição cristã, uma vida e conduta apropriada ao Evangelho, uma devoção, uma vida de propósito cristão. Devemos honrar a Deus, praticar o bem, exemplificar a pureza e dar testemunho da religião que nós professamos. Isso é ser um ramo que está sendo purificado. E todo ramo verdadeiro, ele será limpado e podado pelo Senhor. É isso que ele está dizendo, o Senhor Jesus. No versículo 3, ele confirma que os seus discípulos são esses ramos. Olha só como ele aplica isso de forma tão maravilhosa para nós. Ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele se refere aos seus discípulos como de fato salvos. E ele tinha certeza disso, de que eles estavam limpos. Mas, meus irmãos, nem sempre foi assim. Cristo disse isso porque Judas não estava mais entre eles. Judas não estava mais entre esses discípulos. Pois, quando Judas estava com eles, lá no capítulo 13 desse mesmo Evangelho, Jesus havia dito bem assim para os seus discípulos: vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele conhecia que Judas era de fato um ramo seco, infrutífero, e que estava destinado à ira. Ele disse isso. Mas agora, depois de Judas ter se apartado, depois de Judas já ter tomado o caminho para atrair a Cristo, ele chega para os discípulos e fala: vós já estáis limpos pela palavra da verdade. Vocês sim são salvos, eu reconheço os frutos de vocês, mas não anula que vocês serão limpos, que vocês passarão pelo processo de purificação. Jesus sabia que todos eram discípulos verdadeiros, salvos, regenerados, que eles eram justificados, e a partir de agora eles seriam purificados, podados. E sabe o que é interessante, meus irmãos, que o Senhor Jesus fala nesse versículo 3, pela palavra que eu vos tenho falado.
Ou seja, de tudo isso, o instrumento que serve para que a gente possa ser mais santo, o instrumento que serve para que a gente possa se orientar na verdade, é a palavra de Deus, não há outra. É a palavra que foi pregada para eles. É o instrumento pelo qual Deus traz os seus para si. E quanto mais da palavra nós conhecermos, mais parecidos com Cristo nós seremos e mais frutos vamos dar para a glória de Deus. É impossível, meus irmãos, você dizer que tem uma vida cristã e não se deleita na palavra de Deus. Se deleitar na palavra de Deus e olhar para ela com prazer, olhar para ela como a única fonte de sabedoria e de conhecimento e desejá-la e se aprofundar nela, pois nela temos a vida eterna. Jesus disse em João 17, eles não são do mundo, como também eu não sou. Aí ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus ela é a verdade, em um mundo de mentira, em um mundo de verdades que agora é verdade, amanhã já não é. A palavra de Deus ela continua verdade, antigamente, hoje e sempre será. Então o meio pelo qual Deus vai nos purificando, nos ensinando o Evangelho, é a palavra de Deus. Se nós não estivermos na palavra, se a igreja não estiver centrada na palavra, vamos naufragar em muitos problemas. Por isso, no versículo 4, ele fala, permanecei em mim e eu em vós, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Meus irmãos, não adianta tentarmos fugir de Cristo, só vamos ser frutíferos se estivermos nele. Ele chama a permanecer nele. Todo verdadeiro discípulo vai permanecer e amá-lo até o fim. Ele diz, permanecer em mim. Ele vai dizer isso 2 vezes. Permanecer em mim. E a segunda é, eu permanecerei em vós. A primeira vez que ele fala permanecer em mim é uma exortação para nós. Para que venhamos permanecer no exercício da fé. Para que venhamos continuar dando os frutos. Para que venhamos ter o Senhor Jesus como de fato o nosso cabeça, amando sua palavra e guardando tudo aquilo que ele diz. É permanecer no exercício da fé. Meus irmãos, quantos de nós começamos uma caminhada cristã e de repente nós deixamos a caminhada pelas vaidades da vida, por achar que o mundo tem coisas para nós, e nós quebramos a cabeça terrivelmente. Quantos nós não começamos tão bem e de repente nós terminamos tão mal? Quantos não começam com tanto desejo da Bíblia, da igreja, e de repente se deixam esfriar por motivos tão banais às vezes? Mas Deus nos chama a permanecer nele. Deus nos chama, o Senhor Jesus nos chama a tê-lo como nosso cabeça. E sabe qual a promessa que nós temos disso? Dele? É que permanecendo nele, ele permanece em nós. A boa notícia para nós nessa noite é que ele não nos deixou sós. É uma promessa que encoraja a primeira. Então o cristão vai permanecer nele porque sabe que não está só, pois estamos enraizados no seu coração. Só podemos permanecer nele porque não estamos sozinhos. Ele está conosco. Lembra lá? Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele está conosco, meus irmãos. Ele partiu, deixou o seu Espírito, aplicando isso em nossos corações. E sabe o que o Espírito Santo faz? Nos lembra das palavras que ele disse. Em outras palavras, o Espírito Santo vai aplicar a palavra que ele falou, a palavra que está escrita em nosso coração, para que a gente possa se parecer mais com ele. Isso só acontece num coração verdadeiramente regenerado. Então, a menos que eles estejam nele, firmados nele, enraizados em Cristo, eles não darão frutos, pois os ramos dependem da planta. Pois de uma árvore é que os galhos tiram água, sais, nutrientes. Da mesma forma, o cristão só pode produzir frutos se estiver verdadeiramente em Cristo. O verdadeiro cristão deve permanecer nele, e nenhum salvo pode se afastar dele definitivamente. Então, olhe para a sua vida, reflita em sua caminhada. Se você até aqui chegou, e se você em algum momento desistiu, o Senhor nos chama, adiante dele, sermos ramos frutíferos, ramos que venham dar frutos, e o Pai nos limpa para isso.
Em Filipenses 1:10, Paulo disse: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum diante de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Ele diz: permaneçam em mim pela fé, e eu permanecerei em vocês pelo meu Espírito. Permaneçam em mim e não temam, pois eu permanecerei em vocês. Observe que o Senhor nos dá uma exortação, ao mesmo tempo Ele nos conforta com a promessa de permanência, com a promessa de que está conosco. Ele disse: eu vou para o Pai, mas sempre estarei convosco. Observe como o cristianismo tem esses lados. Ele foi, mas está presente. Ele nos deixou, mas está conosco. É a promessa que nós temos. Pois a comunhão entre Cristo e o crente nunca falha da parte dele. Deus nunca falha. Nós falhamos a todo momento. Nós a todo momento vamos tropeçar nessa caminhada. Portanto, devemos permanecer na palavra de Cristo, considerando-a, e ela em nós como uma luz para os nossos passos. Salmo 105, Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz é a palavra de Deus, meus irmãos. E Ele nos chama, o Senhor Jesus, a sermos totalmente dependentes dEle. Versículo 5, ele confirma isso: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não podemos fazer absolutamente nada sem Deus. Tudo que fazemos e o bem que fazemos não é porque somos bons ou porque somos mais bonitinhos que os outros, mas porque Deus é misericordioso e vem dele. E eu falo para vocês que qualquer boa obra, qualquer boa ação que não esteja ligada a Cristo, ela não é aceitável a Deus. As nossas boas obras, as nossas boas ações, elas só são assim de fato quando estamos em Cristo, quando estamos nele. O Senhor Jesus repete as palavras para que fique claro nas mentes dos discípulos que Ele é a verdadeira videira e eles são os ramos. Devemos nos colocar em tal posição, meus irmãos, de total dependência dEle a todo momento. Portanto, só é possível frutificarmos se estivermos alicerçados nele. Nenhum ramo fora da árvore tem fruto, muito pelo contrário, está destinada à sequidão. Você já viu algum ramo dar fruto sem uma árvore? É impossível. Ela tem que estar ligada na árvore. Aquele que é constante em Cristo, no exercício da fé, na obediência, na dependência dEle, firme nas suas promessas, em profunda comunhão com Ele, tendo o desejo de conhecê-lo cada vez mais, esse dá muito fruto. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para eles. Devemos viver uma fé firme no Filho de Deus. Uma fé firme. É por isso que Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Que fique bem claro para todos nós isto, que nós não estamos aqui por causa de nós mesmos, que não estamos aqui simplesmente porque estamos servindo ao outro, ou mesmo porque achamos bonito, ou mesmo porque a gente acha que devemos interagir socialmente, mas estamos aqui porque estamos ligados na videira. O culto é um culto de serviço ao Senhor, e tudo que a gente deve fazer, fazemos para Ele. Sem Ele, não estaríamos aqui. Sem Ele, não existiria igreja. Sem Ele, não existiria palavra de Deus, não existiria louvores, nada. E tudo que fazemos, fazemos nele, por Ele e para Ele. E sem Ele não podemos fazer absolutamente nada. Existe algo que podemos fazer sem o Senhor? Há alguma possibilidade de sermos independentes dEle, meus irmãos? Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós queremos ser independentes de Deus. Muitas vezes quando nós começamos as coisas, começamos às vezes com dificuldade, começamos às vezes com muito sofrimento, alguma coisa, e quando estamos no início nós nos apegamos a Deus, nós achamos que dependemos dEle, nós às vezes olhamos simplesmente para a nossa conta bancária, está bem pouco recurso, e nós nos apegamos: Senhor, venha nos prover, Senhor, venha cuidar de nós,
O Senhor vem de alguma forma nos visitar, provendo, e nós nos mantemos fiéis, somos até regulares e melhores no culto. Mas então, as coisas começam a melhorar. Começa a haver mais recursos, começamos a estar melhor, nos vestimos melhor, nós passamos a ter mais meios, nós olhamos para a nossa saúde, está tudo bem, e se não estiver tudo bem, eu tenho dinheiro para cuidar. E sabe o que acontece? Nós achamos que estamos independentes de Deus. Nós não estamos mais dependentes dele. A gente tem outro meio. Eu tenho outra forma de cuidar de mim. Eu tenho outra forma de frutificar. E aí esse crente começa a definhar. Ele começa a sofrer espiritualmente. Ele começa a de fato naufragar na fé. E muitas vezes, se ele for um verdadeiro ramo, o Senhor vai o limpar. Esse processo é doloroso, meus irmãos. Mas é um chamado para nós. Nunca venhamos estar independentes dele, porque sem ele não podemos fazer nada. Até pelo dia que você acordou, até pelo ar que ele lhe proporcionou, porque você respira um ar que não é seu, você bebe uma água que também não é sua, você pisa numa terra que é dele, pois no Salmo diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então como podemos ousar ser independentes dele? Meus irmãos, devemos ser completamente dependentes. Um homem e uma mulher dependente. A todo momento. Paulo diz lá em Atos 17, 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. A nossa vida, os nossos movimentos, as coisas que nós fazemos, a nossa própria existência é totalmente dependente de Deus. Basta ele recolher o seu fôlego e você perece. Se não fosse a misericórdia de Deus, meus irmãos, não existem frutos, não existe serviço, não existe milagre, não existe maravilha, não existe boas obras, ou mesmo a mínima coisa que possamos fazer sem Cristo. Não existe boa palavra, boa ação, algo digno. Dele recebemos a essência da vida e salvação. Se não estivermos centrados nele, dependentes de sua graça e sendo auxiliados pelo seu Espírito Santo, não produziremos absolutamente nada. É por isso que é terrível a ideia de nós estarmos servindo simplesmente para sermos vistos, ou porque estamos aqui por algum outro motivo que não a glória dele. É por isso que tudo deve ser absolutamente centrado em seu louvor. Em Tiago 1,17, o apóstolo disse: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Sem Cristo não podemos fazer corretamente nada. Nada que seja fruto agradável a Deus ou proveitoso para nós mesmos. Portanto, meus irmãos, existe um chamado para nós nesta noite, um chamado à dependência do Senhor. E a dependência em Deus deve ser constante. Versículo 6, ele disse: se algum homem não permanecer em mim, ele é lançado fora como ramo e murcha, e os homens o recolhem e os lançam no fogo. Aqui o Senhor Jesus nos mostra a realidade daqueles que não estão ligados nele. Tem muitas pessoas que até professam a fé do Evangelho, até vêm à igreja, até gostam do cristianismo, se simpatizam, mas elas não têm fruto. Elas negam as suas verdades na prática, meus irmãos. E muitas vezes existe a realidade hoje de cristãos que são apenas nominais, ou mesmo aqueles que apenas professam a fé sem verdades práticas. Existem dois tipos de pessoas, por exemplo, que Cristo tinha em mente quando falou essas coisas. O primeiro grupo é chamado de apóstatas. São aqueles que apostatam da fé, aqueles que se desviam da fé, que são aqueles que se desviam do cristianismo. Muitos até ainda estão nas igrejas, mas não foram regenerados, não foram transformados. E existem aqueles que são chamados de hipócritas. Quem são os hipócritas? Um hipócrita, meus irmãos, não é simplesmente alguém que peca até mesmo naquilo que ele falou. Ele falou algo verdadeiro, mas ele até errou naquilo. E ele é sincero, ele se arrepende, ele confessa. Mas sabe qual é o caráter do hipócrita? O verdadeiro caráter dele?
O hipócrita é aquele que não acredita naquilo que ele professa. Ele não acredita. Ele fala aquilo, ele prega aquilo, ele até testemunha às vezes publicamente, mas ele não acredita. E pelo fato dele não acreditar naquilo que ele prega, ele não é transformado. Ele vive em desacordo com a doutrina que ele fala, que ele prega. Então o Senhor Jesus está falando: eles serão cortados da videira, eles serão lançados fora, pois são impostores, nunca foram verdadeiramente discípulos. Eles vão murchar como uma folha seca, eles vão definhar como um galho que é arrancado de uma árvore. Esses dois grupos, eles tentam excluir a videira, eles não estão centralizados em Cristo. Meus irmãos, todos aqueles que não têm o Senhor no centro de tudo em suas vidas, eles passam a depender de outra coisa. E eles são chamados, na verdade, de inimigos da cruz. Paulo, lá em Filipenses, chamou algumas dessas pessoas de inimigos da cruz. E sabe o que o inimigo da cruz faz? Ele não ama Cristo e ele não carrega a cruz. É esse grupo que o Senhor Jesus está falando aqui também. Eles serão cortados e lançados fora. Mas no versículo 7, temos mais uma exortação. João, ele é repetitivo para que a gente possa entender. João, ele repete quase as mesmas coisas em todos os versículos, para que essas coisas venham estar fixas nas nossas mentes. Ele disse: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aqui é uma exortação: permaneçam nele, tanto em união ligados a ele, como as suas palavras em nós. Meus irmãos, todos nós somos chamados a ser constantes em Cristo. A constância cristã, que é o exercício da fé. É terrível quando nós começamos algo e paramos no meio do caminho. Se alguém começa a construir uma casa e para no meio do caminho e sempre vive assim, ela não tem constância. Ou mesmo alguém que faz algum trabalho e ela simplesmente no meio da caminhada ela para de produzir como deveria, ela deixa de ser constante. E em tudo devemos ser constantes. Se quisermos ser um bom profissional, devemos ser constantes. Se devemos servir na igreja, devemos ser constantes. Não é simplesmente: domingo eu estava animado, no outro domingo eu nem vou para a igreja. Domingo eu estava bem, no outro eu não estou bem, eu não vou para a igreja. Não é assim, meus irmãos. Somos chamados em todo o tempo a ser constantes no exercício da fé. Permanecer nele. E ele fala aqui no versículo 7: se vós permanecerdes em mim. O Evangelho, meus irmãos, é a boa notícia. E devemos permanecer no Evangelho todos os dias. E sabe o que é o Evangelho? Talvez você está aqui essa noite e não sabe o que é o Evangelho. Evangelho é uma boa notícia. Evangelho é a notícia que Deus nos salvou de nós mesmos e dos nossos pecados e da ira de Deus. E por isso nós precisamos do Evangelho nas nossas vidas. Precisamos do Evangelho no nosso casamento, para amar o nosso cônjuge. Precisamos do Evangelho nas nossas aspirações, pois devemos ser salvos de nós mesmos. Precisamos do Evangelho para viver uma vida centrada nessa boa notícia do Deus que nos salvou. E Ele nos salvou para que nós pudéssemos amá-lo. Amar a Deus, meus irmãos, é a consequência de uma vida no Evangelho. É por isso que ele diz: permaneça em mim e permaneça no Evangelho. Outro ponto: permanecer em Cristo também é amar as doutrinas do Evangelho. As doutrinas do Evangelho é sobre quem Deus é sobre o seu Espírito Santo, é sobre o próprio Cristo, é sobre a salvação, é sobre a igreja, é sobre o homem. No culto de terça-feira estamos estudando aqui sistematicamente 20 doutrinas da Bíblia. Devemos amar essas doutrinas, meus irmãos. Hoje, quando nós falamos muitas vezes de culto de doutrina, todo mundo foge, muitas pessoas fogem, mas devemos amar. O cristão é chamado a amar aquilo que contém no Evangelho. Somos chamados a amar. É tudo aquilo que a Bíblia fala sobre todas as coisas, as doutrinas preciosas. Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidais ter vida eterna nela. E são elas mesmo que testificam de mim. Como pode você amar o Senhor e não ler a Bíblia? Como pode você amar o Senhor e passar a semana inteira sem pegar na Escritura?
Como pode você amar o Senhor e nem sequer ler um livro da Bíblia todo, durante toda a sua vida? Meu irmão, se arrependa. Meu irmão, se jogue diante do Senhor e busque conhecê-lo em oração, em contrição, recolhido em Deus. Se arrependa e busque conhecer o Senhor. Um discípulo do Senhor deve ter desejo por conhecê-lo. E aí vem a segunda parte do versículo 7. E pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe qual é a consequência de estarmos em Cristo, de estarmos unidos a Ele? É que Ele nos ouve, é que Ele tem comunhão conosco, é que estamos ligados de tal forma a Ele, estamos unidos a Ele de tal forma que Ele nos ouve. Mas devemos ter cuidado aqui, pois as nossas orações, elas devem estar em conformidade com a vontade de Deus. Não se trata de pedirmos coisas com interesses carnais, meus irmãos. Não se trata de pedirmos coisas simplesmente por nossos próprios interesses, como, por exemplo, orarmos pedindo riquezas, honra, prazeres, coisas mundanas, mas as nossas orações devem se concentrar principalmente nas nossas necessidades espirituais, principalmente porque necessitamos dele constantemente. Nossas orações devem ser, como falamos aqui já, cristocêntricas, apontando para Cristo, e não egoístas, voltadas para os nossos próprios interesses. Deus, Ele deve ser glorificado em nossas orações, em tudo que fizermos. Devemos orar sempre pedindo que Deus faça sua vontade acima de tudo. Sabe por quê? Porque significa mansidão e humildade diante de Deus. No Evangelho de João, na carta de João, na primeira carta, no capítulo 5, verso 14, o apóstolo João disse: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está na Escritura isso é bíblico. Que nós oramos em conformidade àquilo que ele diz. Devemos orar em consonância à sua palavra, pedindo que ele venha sobre nós, cuidando de nós. Essa é a verdadeira submissão que devemos ter diante de Deus. Esse é o caráter de um verdadeiro discípulo, mansidão, humildade, e é isso que significa permanecer nele. É uma segurança que temos diante dele. Versículo 8, o Senhor Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, em que dê muitos frutos, e assim sereis o quê? Meus discípulos. Meus irmãos, você sabe qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo do homem? O objetivo do homem é glorificar Deus e ter prazer nele para sempre, em todas as coisas. É o resumo da vida cristã. É a frase que deve resumir a nossa vida. Glorificar Deus, ter prazer nele para sempre. Isso pode ser dito como exemplo, como o resumo da nossa vida centrada em Deus. Jesus diz nesse texto aqui que Deus é glorificado quando damos muitos frutos. Isso é interessante, pois evidencia que somos discípulos de forma autêntica, porque não buscamos a nossa própria promoção, a nossa própria glória, o nosso próprio louvor, e tudo que fazemos é por Ele, por meio dEle e para Ele. Devemos ser frutíferos, devemos dar muitos frutos. O cristão deve permanecer em frutos sempre, nunca parar ou estagnar. É o que falamos da constância. A nossa salvação, meus irmãos, ela é viva, e por conta disso, a consequência é que devemos dar frutos. Como toda árvore, em todo ano, ela é constante nas estações, dando seus respectivos frutos. Esses frutos não são a causa da nossa salvação. Eu não frutifico para ser salvo, eu frutifico porque eu sou salvo. Não vem de obras para que ninguém se glorie, Paulo disse, porque somos criação dele, em Cristo Jesus, para as boas obras. E aqui eu queria trazer pelo menos 6 características do que é um discípulo de Jesus. Porque no versículo 8 ele diz: assim sereis meus discípulos. Mas o que é um discípulo? Você se perguntou isso? O que significa ser um discípulo? Bom, eu vou trazer algumas características aqui e você aplica em sua vida se você é um discípulo de Cristo. A primeira característica do discípulo de Cristo é que ele está unido a Cristo. Sabe o que significa isso? É que ele é alguém verdadeiramente salvo.
Ele é alguém verdadeiramente ligado, enxertado na videira, enxertado na árvore, que é Cristo. Então, a primeira característica de um discípulo, ele é salvo. Ele foi alcançado. A segunda é, ele permanece em Cristo. Isso significa que ele vive no exercício da sua fé constante. Ele vive amando a Deus no mundo. A terceira característica é, ele permanece na palavra de Cristo. Ou seja, ele ama o Evangelho. Ele ama a palavra de Deus. Ele deseja cada vez mais estar firmado naquilo que a Bíblia diz sobre ele, sobre Deus, sobre a salvação. Outra característica é, ele se santifica progressivamente, meus irmãos. Com a palavra de Cristo habitando em nosso coração, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com ele. A quinta característica, ele dá frutos. Ele ama o Senhor. E por amar o Senhor, por desejar o Senhor, ele vive uma vida frutífera na fé. A sua vida é um testemunho vivo da graça de Deus e das boas obras que Deus preparou. E a última característica, que diante de tudo isso, ele glorifica a Deus. Glorificar a Deus é amá-lo neste mundo, de uma forma profunda, obedecendo todas as coisas que ele falou, justamente porque somos salvos e pertencemos a ele. Meus irmãos, eis aqui algumas características que Deus venha mostrar em nosso coração essa realidade. E chegamos no último bloco da nossa mensagem, que é agora o amor de Deus revelado diante disso. Ele disse, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Meus irmãos, esses dois versos, eles nos mostram o profundo amor de Jesus. Jesus nos amou com um amor eterno. Ele veio do Pai. Deus, o Pai e Deus Filho, eles se amam perfeitamente. E esse amor perfeito que eles têm, reflete em nós, em Ele sendo enviado para nos salvar. E por isso, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Tem um pastor chamado Daniel Ortland, ele disse no livro dele, Manso e Humilde, uma frase que me chamou muita atenção. Ele falou, o amor de Cristo por nós revela o próprio coração do Pai. Jesus não precisa convencer o Pai a nos amar, pois o Pai e o Filho nos amam em perfeita unidade. Jesus nos ama com o mesmo amor que reflete a comunhão eterna entre o Pai e o Filho. Então, nunca duvide do amor de Jesus por você. Se você foi alcançado pela graça do Evangelho, Deus lhe ama. E o desejo dele de salvação o trouxe nesta noite aqui. O desejo de fazer com que você esteja frutificando, enraizado nele. E a pergunta que fazemos diante desse texto é, o que é permanecer no amor de Deus? Ele falou, permanecei no meu amor. Meus irmãos, permanecer no amor de Deus é obedecer os seus mandamentos, é seguir o que Ele nos ensinou. É a resposta de Jesus. Nós amamos a Deus quando amamos o que Deus diz que devemos fazer. Amamos ao Senhor quando obedecendo a sua palavra. Meus irmãos, o amor sempre está envolvido com ações concretas. O amor ele se manifesta em ações que procura promover o bem do outro. Ninguém pode dizer que ama alguém e trair a pessoa. Ninguém pode dizer que ama alguém e ser uma pessoa que não promove o bem dela, que não se importa, que não cuida. Pois o amor ele é zeloso. O amor ele cuida. O amor ele se sacrifica. O amor ele morre pelo outro. É isso que o Senhor Jesus está falando. Permanecei no meu amor. Permaneçam guardando os meus ensinamentos. Permaneçam amando a minha palavra. Permaneçam me servindo no mundo. Pois é isso que é permanecer no seu amor. E o próprio Jesus disse, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Ele nos deixou o exemplo de obediência e submissão. Jesus foi completamente obediente ao Pai. Em todas as coisas, Ele foi obediente ao Pai. Ele não falhou em absolutamente nada, nos deixando um exemplo para a imitação de Cristo. Mas você se pergunta diante disso, qual o propósito disso tudo?
Qual o propósito de eu viver uma vida cristã autêntica? É o que diz o versículo 11. Essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Meus irmãos, só podemos ter verdadeira alegria em Jesus, pois nele temos o amor do Pai revelado em nossos corações. Temos a redenção, temos o perdão dos nossos pecados, temos a reconciliação, o desfrutar do amor de Deus, obedecendo a sua palavra. E Deus recebe glória com tudo isso. E sabe o que é interessante? Que essa alegria, ela não é passageira. Não está apegada às circunstâncias, mas é um estilo de vida. A alegria que o cristão tem não vem dos seus bens materiais, não vem da situação boa ou ruim, e não deve vir, porque deve vir de Cristo. Deve ser o contentamento, como Paulo disse: estou contente, estou satisfeito, estou suprido, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E só pode dizer isso, meus irmãos, aquele que está ligado à videira. Pois da videira ele recebe virtude, da videira ele recebe alimento, da videira ele recebe graça e misericórdia. E diante disso estamos na mesa do Senhor, diante da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é o sinal, meus irmãos, é o símbolo do amor de Deus, do amor sacrificial, do sangue que foi derramado, da sua carne que foi entregue por nós, de que Ele padeceu na cruz para nos salvar. E diante disso, eu trouxe algumas aplicações para nós nessa noite. A primeira é: todo cristão, ele se encontra na videira, Cristo Jesus. Sem Ele, não podemos fazer nada. Põe isso em sua mente. Sem Cristo, você não pode fazer nada. A segunda é: devemos permanecer nele e dar frutos. Uma vida frutífera deve ser o nosso caminhar. Ele nos limpa para que possamos dar mais frutos. Então, diante da circunstância difícil, lembre-se, o Senhor está me limpando. Terceira aplicação: os verdadeiros discípulos vivem de tal forma que Deus é glorificado em sua vida. O nosso fim último é a glória de Deus. Quarta aplicação: somos amados, meus irmãos, com um amor eterno que não se esgota. Devemos amá-lo guardando a sua palavra. Tenha em mente que Deus não se cansa de nos perdoar. Tenha em mente que Deus não se cansa de nos, todos os dias, conceder graça e misericórdia. E sabe qual foi o maior amor de Deus? A maior marca, a maior característica, a maior evidência do amor de Deus por nós foi que Ele deu o melhor dele para nós. E eu falo para vocês com toda a convicção que o melhor de Deus já veio para mim e para a sua vida. Sabe o que foi o melhor de Deus? Foi o Senhor Jesus. É o melhor de Deus. É a reconciliação em Cristo. J.C. Ryle, ele disse: aquele que está unido a Cristo não pode permanecer estéril. A fé verdadeira sempre produzirá frutos. Meus irmãos, olhem suas vidas. Vejam se vocês estão na videira. Vejam se vocês estão alinhados, alicerçados. Se vocês estão ligados a Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos caminhar agora para a última parte da nossa noite, a